meus queridos do sexto ano, tudo bem com vocês? Tá tudo certinho por aí? Vamos então iniciar a correção da semana 4 do PET volume 3 de História. Eu sou a professora Kézia Botelho e sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção. Vamos lá? A semana 4 de vocês trouxe o seguinte tema: aspectos políticos da Roma Antiga. E aqui vem, nessa apresentação que o PET trouxe, falar um pouquinho sobre a cidade de Roma e quais são as histórias que são contadas para explicar a fundação da cidade de Roma. Então, nós temos duas versões mais usadas, que é a versão da lenda e a versão da historiografia, da história, né? A versão da lenda conta a historinha de Rômulo e Remo, que eram dois irmãozinhos gêmeos, filhos de uma mulher chamada Réia Silva, com o deus Marte. E por disputas de poder, né, por não querer herdeiros para disputar trono e tudo mais, o tio da Réia pegou essas crianças e jogou elas no rio Tibre. Porém, essas crianças foram encontradas por uma loba que os amamentou e depois eles foram criados por um pastor de ovelhas. E assim eles cresceram e se desenvolveram ali na região. E mais tarde, quando já adultos, eles tiveram aí uma missão, né, de criar uma cidade, foram responsáveis por criar uma cidade. E na disputa de poder entre os dois, Rômulo matou Remo e aí começou a fundação da cidade de Roma e ele foi então o primeiro rei de Roma. Esse foi um breve resumão aí, porque essa história também é contada de várias outras formas, mas que tem o mesmo sentido, tá? Essas lendas geralmente são assim mesmo. Sofre algumas alterações de acordo com quem está contando e tudo mais, mas o sentido é sempre o mesmo. E depois nós temos aqui a origem da cidade de Roma, né, que, de acordo com os historiadores, teria sido criada a partir de união de três povos, que são os gregos, etruscos e italiotas. E aí fala sobre as fases da história de Roma. Fala um pouquinho da monarquia, fala da república e depois fala do Império Romano. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso aí nas atividades. Vamos lá? Atividade número 1. A origem de Roma tem duas versões. Explique a diferença entre elas. Então, eu coloquei o resuminho aí para vocês. Versão 1. Lenda de Rômulo e Remo, que foram jogados no rio, sustentados por uma loba e depois criados por um pastor. Os irmãos teriam sido responsáveis pela criação de uma nova cidade, Roma. Versão 2. Os historiadores afirmam que Roma teria sido criada a partir da união de três povos gregos, etruscos e italiotas. 2. Questão número 2. Complete o quadro com as principais características de cada período da história da Roma Antiga. Então, eu coloquei lá, monarquia. O rei era a maior autoridade, mas não governava sozinho. Havia o Senado e uma Assembleia. Faltou um A aqui nessa Assembleia. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui agora. O cargo de rei não passava de pai para filho. O Senado, que era controlado pelos patrícios, que escolhia o sucessor. República. Os patrícios derrubaram o rei e fundaram a república, que passou a ser governada por magistrados, pelo Senado e pelas Assembleias. Império. Grande parte do poder do Senado passou para as mãos do imperador. Os governos conquistaram diversos territórios, ampliando as conquistas de Roma por toda a Europa, parte do Oriente Médio e norte da África. Voltando aqui no texto só um pouquinho, porque eu não coloquei lá na resposta, mas é bom que vocês vejam isso aqui. Vamos ver aqui como que era essa estrutura de poder quando a gente fala de cônsulos, senados, magistraturas, assembleia e tribuno da plebe. Olha bem, os cônsules eram líderes da república que ficavam no poder por um ano. O Senado eram os patrícios, responsáveis por criar leis, por criar as leis. Magistraturas fazia parte do poder executivo. A Assembleia Popular era formada por patrícios e plebeus e elegia os cônsules. O tribuno da plebe era responsável por decidir as questões relacionadas aos plebeus. Lembrando a vocês que os patrícios eram os descendentes das famílias que fundaram a cidade de Roma e tinham grandes proprietários de terra e eram os que ajudavam os reis a governar.
Os clientes eram grandes comerciantes intelectuais que trabalhavam na administração pública para os patrícios, por isso tinha alguns benefícios. E os plebeus, que era o povo, que eram os artesãos, os comerciantes, os camponeses, mas não tinham nenhum direito político. E também a sociedade era formada por escravos, que eram plebeus endividados ou prisioneiros de guerra. Beleza? Deu para dar uma clareada por causa da resposta ali embaixo? Então, vamos seguir aqui. Vamos para número 3. A história de Roma introduziu dois conceitos importantes na política, república e senado. Pesquise na internet ou entreviste alguém próximo e preencha o quadro abaixo, comparando esses dois conceitos em Roma Antiga e hoje no Brasil. Então, como é ou era na Roma Antiga e no Brasil. Então, vamos lá. República na Roma Antiga. Na República Romana, todos os cargos deveriam ser exercidos por 2 ou mais pessoas. Assim, não haveria a figura de um só governante, mas 2 chamados cônsules. Estes tinham um mandato de 1 ano e deviam controlar-se mutuamente. No Brasil, a República do Brasil, existe os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, onde o chefe do poder executivo é exercido pelo presidente eleito pelo povo. Então, gente, na nossa república, o poder executivo exercido pelo presidente, o legislativo pela Câmara e pelo Senado e o judiciário é pelos juízes, é a justiça do Brasil. Então, nossa república ela é constituída por estes 3 poderes. Senado, na Roma Antiga, ocupava-se da política internacional e da supervisão das magistraturas, chegou a ter 300 membros e o cargo era vitalício. Os senadores eram patrícios que haviam desempenhado alguma magistratura ou tinham feito algo relevante pela República. No Brasil, o Senado compõe o poder legislativo do país com a função de legislar, julgar crimes de responsabilidade, propor leis, autorizar transações de dinheiro e atualmente conta com 81 membros. Ok, queridos? Então é isso. Chegamos ao fim da atividade da semana 4, né? Não teve muita coisa, mas já foi o suficiente para vocês escreverem bastante, né? Então é isso, fica assim, até a próxima. Eu vou tentar correr com a semana 5. Tá um pouquinho complicado esses PETs, não tá? Eles têm colocado assim questões que eu acho bastante complexas para os alunos do 6º ano, ainda mais vocês que estão agora iniciando uma nova jornada, né? Saindo do 5º e fazendo o 6º. Então, já estamos no meio do ano, mas realmente é muito difícil para vocês que não estão com o professor dentro da sala de aula. Então, eu acho que essas questões que o PET tem trazido para vocês tá bastante complicada. E a gente vem tentando descomplicar elas de alguma maneira. Eu espero que eu tenha ajudado. Conto com você no próximo vídeo. Beijo no coração.